Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o canal no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, arroba Lance Livre Ganha Jogo no youtube.com. Lá vocês vão encontrar também os programas anteriores, galera, eles ficam arquivados. Já estamos no programa de número 178. Muita coisa legal lá para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem. Eu sempre falo isso, porque não aprender, né? É sempre muito bom. E depois, já sabe, né? Primeiro vai lá e se inscreve se você ainda não se inscreveu no canal. Depois manda aquele like para a gente, porque o like ele é muito importante, né, para o crescimento do programa e do canal também. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem, Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o professor de Educação Física, Elson Neto. Ele é mineiro de Patos de Minas e foi para Brasília em 1980, né? E se formou em Educação Física, jogou basquetebol, se formou em Educação Física, também fez outra faculdade, tem a formação em Nutrição e faz um trabalho muito legal de orientação da garotada, né? Dos adultos também, das pessoas de um modo geral, né? Como se alimentar para a prática do esporte. Olha, a entrevista ficou muito legal e eu garanto que vocês vão gostar, hein? Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme essa semana a gente recebeu o professor de Educação Física, nutricionista desportivo, atleta master de basquetebol, Elson Neto. O Elson é um mineiro de Pato de Minas. Chegou em Brasília em 1980 e praticamente ficou direto lá, né? E faz um trabalho, galera, muito legal, um trabalho muito bom e que daqui a pouco ele vai falar sobre isso, sobre o projeto que ele faz, oportunizando a garota, a garotada, desculpa, a conhecer um pouco mais, né? Sobre o que deve comer antes de um jogo, o que deve comer depois do jogo, como é que é essa preparação toda. Enfim, o Elson vai colocar a gente a par disso tudo. Mas antes de tudo, galera, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Elson. Olá, professor, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer, Bira, a oportunidade de estar aqui com você para falar um pouco sobre o meu trabalho. É uma honra poder estar participando de um programa onde tantas pessoas importantes do basquete nacional já foram entrevistadas. Parabéns pela iniciativa do senhor e obrigado mesmo por oferecer essa oportunidade para a gente somar na comunidade do basquete. Beleza. O programa é que se sente muito honrado, né? A cada semana recebendo uma figura importante do nosso basquetebol brasileiro, né? E já estamos, Elson, no programa de número 178, hein? São 178 semanas consecutivas. É só ir lá no nosso canal, né? No Lance Livre Ganha Jogo no YouTube e curtir os programas, porque eles ficam arquivados. Mas hoje é dia do Elson. Mas antes dele falar sobre o trabalho que ele está fazendo atualmente lá em Brasília, a gente quer saber, claro, né? Curiosidade mata, né? Todo mundo é curioso, né? Os meus alunos da Universidade Federal, então, perguntam sempre: e aí, professor, esse cara jogou, essa menina jogou, não jogou, enfim. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória no esporte, Elson. Vamos lá, Bira. É uma história bem engraçada. Opa, Eu fui uma a criança, galera adora, a galera eu fui adora, hein? uma, Vambora. eu fui uma criança um pouco mais alta do que as outras. Eu tenho 1,90 m e pouquinho. Já com 14, 15 anos, eu já era mais ou menos essa faixa etária. E eu jogava handball na escola. Nunca tinha me interessado muito por basquetebol, não. E um professor de educação física da escola deve ter me visto driblando a bola. E ele falou algo mais ou menos assim: você não tem muito fundamento para jogar handball, não. Tu é meio desengonçado. Aparece na turma de basquete aí. Eu falei, vou nada, jogar basquete. Meu negócio é jogar handball.
nunca fui muito afim de futebol, apesar de culturalmente a gente saber o que funciona. Resolvi arriscar o basquete ali por volta de 13 anos. E já na segunda semana, Bira, eu fui conversar com um professor de handebol que eu não voltaria para o handebol mais. Então, eu me Gostou do basquete? identifiquei É legal. bastante nessa época e meu primeiro contato foi ali na minha escola, daí a importância do basquete de base, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E esse professor viu que eu teria um certo potencial e me levou para o SESI. Eu morava perto de um SESI na Sim. época. E lá eu realmente aprimorei alguns fundamentos e eu era um garoto muito esforçado, Bira. Eu chegava uma hora antes do treino e ficava batendo lance livre, eu me forçava a fazer 100 lance livre por dia, eu jogava contra um amigo imaginário onde só podia finalizar de mão esquerda. E aí, Legal. quando chegava o treino, Naquela época você não tinha ouvido falar ainda que lance livre ganha jogo, não, né? isso aí é uma outra coisa interessante que a gente vai falar depois. Opa, Fiquei uns 2 anos no SESI e realmente a gente começou a participar de algumas competições locais pelo SESI. E esse professor que eu tive, ele era amigo do professor, um icônico professor de Brasília, o professor Pedro Rodrigues, que já opa. formou, muita gente conhece, já passou pela mão dele atletas como o Oscar, Pipoca, o Tonico, o Magu, e ele me levou até o professor Pedro e falou: "Ó, tem um garoto aqui para você que está meio cru, mas tem potencial para aprender." E fiquei com o professor Pedro mais uns 2 ou 3 anos, peguei seleção juvenil de Brasília. Foi lá realmente que eu tinha decidido, vou ser jogador, e se de repente não conseguir carreira como jogador, eu quero trabalhar em algo que tenha o basquetebol inserido. E Legal, joguei legal. seleção há alguns anos, depois eu fui para o Vizinhança, um clube que o senhor já conhece, também Unidade de vizinhança. joguei com outro grande nome do basquete Brasília, que é o professor José Carlos Vidal, que é Opa, meu amigo pessoal hoje em dia, foi meu orientador da minha monografia na faculdade. Então, assim, é um cara excepcional. Como todo mundo que se arrisca em trabalhar com basquete, todo mundo tem esse mérito. E aí joguei algum tempo com o Zé e decidi que queria ser professor, até então só professor, não tinha pensado em nutrição. Passei na PUC para Educação Física Católica, né? E já sim. passei pensando na equipe universitária. Falei, meu Deus, quando é que começa esse campeonato universitário que eu quero jogar, os jogos universitários locais? E entrei no time da faculdade, joguei por 4 anos, também basquete a nível universitário, e peguei seleção de Brasília algumas vezes universitária. Depois da formação, a gente acaba diminuindo um pouco, né, Bira? Você vai É, porque trabalhar, você vai aí vem os estudar, empregos, né? Trabalha aqui, aí trabalha você, ali e você tal. já não É, tem mais tanto tempo. verdade. E fui trabalhar com formação de atleta, né? 10, 12, 13 anos, trabalhei em escolinha, trabalhei com educação física escolar, eu tenho pós-graduação e fiz mestrado na área de educação, e fui trabalhar também, a nutrição não passava pela minha cabeça, eu queria trabalhar com basquetebol, ia ter alguma coisa com a Sim. bola laranja envolvida, fosse treinador, fosse auxiliar técnico, fosse preparador físico, eu queria porque queria. E aí, depois de uns 10 anos, formei atletas, fizemos campeonatos regionais daqui, e a vida foi mudando. Acabei fazendo outras especializações, fui estudar nutrição, já pensando assim: eu vou unir a prática da formação básica com a nutrição, pensando em potencializar esse resultado desse atleta, que é atualmente Tem tudo a ver, né? Tem tudo a atualmente o ver. que eu tenho feito. E nessa correria da vida, eu acabei ficando fora das quadras por um tempo, mas por insistência dos amigos, falou: pô, você já passou dos 40, vamos voltar para o Master, voltar para o Master. E eu estava muito relutante, porque todo atleta Master, Bira, é muito fominha. A gente quer Com jogar mais do certeza. que jogou É. antes. Então, com insistência, acabei voltando há uns 4 anos atrás. Foi a melhor decisão, não devia ter ficado fora. Reencontrei grandes amigos. Eu acho, Bira, quem ama basquete vai amar basquete. É muito bom jogar, né? É É muito bom, legal né? É demais. muito bom. É. Nós temos alguns grupos de Brasília do Master. A gente se encontra aí 2 ou 3 vezes por semana. Tem aquela resenha pós-jogo Ah, mas aquilo ali é também, que é o que é melhor, né? importante. Aquilo E eu ali é que, espero às vezes você nem joga, nem vai jogar lá muito. naquele dia. Mas você vai E ficar para resenha, vai ficar para tomar uma cervejinha, o é refrigerante, interessante. a Eu estou água, o colocando em suco e por aí prática vai.
eu estou colocando em prática esse trabalho que antes eu fazia só com os garotos, lá no Master também, que é reabilitação de lesão e nutrição voltada para o atleta de basquete, seja a iniciação ou seja no Master. E tem funcionado muito bem. O É basquete isso aí. agora vai para sempre. O Elson, galera, eu cheguei até o Elson vendo uma palestra, né? Estava no Instagram e eu vou fuçando, viu? Eu vou descobrindo. No esporte a gente fala assim, ó, que você de repente não conhece, mas tem alguém do esporte que conhece e te indica e você vai chegando, né? E a pessoa de repente fala assim, poxa, como é que você chegou? Como é que você me descobriu? E não sei o quê. Eu estou sempre correndo atrás e buscando pessoas que fazem um bom trabalho, né, pelo esporte, pelo basquetebol, pela formação da garotada, dando oportunidade à garotada de se formar como pessoas, né? Porque a gente sabe que acima de 95% não vai conseguir chegar ao alto rendimento. Isso é uma estatística no mundo inteiro, né? Mas é muito legal o professor, o nutrólogo, o fisioterapeuta, o médico, enfim, o pessoal da área médica, né? Da área que tem a ver, né? Uma profissão com a outra, né? É muito importante se preocupar, fazer com que os meninos e as meninas se formem através do esporte, né? Sejam consumidores mais tarde, no nosso caso aqui do basquetebol. Então eu cheguei até o Elson através de uma palestra, né, que eu vi que ele estava dando para a garotada numa escola, é um projeto que ele tem, depois ele me falou isso, e agora, com toda certeza, ele vai falar sobre como surgiu esse projeto, a ideia, né, da criação do projeto, como é que está o desenvolvimento. Enfim, Elson, como é que está você hoje? O que que você está fazendo hoje? Bira, foi muito interessante quando eu recebi sua mensagem, porque a gente esperava fazer uma palestra, como você mesmo disse agora, alimentação saudável e musculação, porque eu também sou personal trainer, então eu Sim, queria aliar a musculação à alimentação saudável, tanto a musculação preventiva, a gente sabe que não é 100% eficaz, mas existem alguns exercícios que a gente pode fazer para evitar que aconteçam algumas lesões que são bem comuns para basqueteiro, entorse de tornozelo, joelho, posterior de coxa e luxação dos outros. dedos, né, das mãos. Isso. Então, existem alguns exercícios que a gente pode fazer no intuito de prevenir essas Sim. lesões. E eu tenho alguns amigos, alguns professores que desenvolvem trabalhos interessantíssimos, voltados a algumas comunidades mais simples, em situação de vulnerabilidade. Então, um grande amigo meu, que é basqueteiro também há muitos anos, me convidou, professor Márcio, muito meu amigo, ele desenvolve um projeto em escolas públicas aqui, que além de trabalhar com aquelas crianças da escola, ele atende a comunidade, tentando oferecer uma formação continuada, que é isso que o senhor falou. Porque o esporte aliado à parte acadêmica da escola forma cidadão. A gente Sim, não pensa só em campeonato, a gente pensa em oportunizar para essa criança e adolescente, que muitas vezes ela não tem um acesso fácil a um outro profissional mais qualificado, essa experiência. Está falando com o nutricionista, está falando com o personal, esse professor, meu amigo, convidou, eu aceitei na hora, falei, vamos lá, vamos dar uma força para essa garotada, porque um dia eu já tive sentado lá no lugar deles, né? E eu me espelhei em alguém. Então, nós somos espelhos para muita gente, mesmo que a com gente não certeza. saiba. Só fazendo um adendo, e graças a um programa que nem o que o senhor oferece, é que a gente consegue mostrar esse trabalho para mais pessoas. Ele me chamou, a gente meio que idealizou uma palestra para uns 40 alunos, de repente nós tínhamos uns 200 ouvintes. Falei, cara, esse negócio vai dar bom. Entre pais, moradores da comunidade, outros professores e coordenadores da escola, a palestra foi um sucesso, assim, tomou proporções que eu não imaginava, inclusive chegou até o senhor, que eu fiquei meio atônito na hora, eu falei, caramba, olha onde o trabalho pequenininho que a gente desenvolve consegue chegar. E a ideia é levar conhecimento não só para a comunidade do basquete, que é aquela que a gente está inserida, mas para todo mundo que tenha Exatamente, é alguma extensivo a afinidade com o todos. esporte ou com a Isso. educação. Então, a gente já está preparando alguns outros encontros em algumas outras escolas. Eu tive convite de outros professores amigos de outras comunidades para poder dar continuidade. Então, quanto maior a visibilidade que tiver, melhor. O intuito é sempre trabalhar na formação continuada dessa garotada. E no caso do que comer, por exemplo, qual seria a dica que você daria para a garotada, né, para os meninos, para as meninas, para os adultos também que estão acompanhando o programa, né?
eu preciso saber o que que eu posso comer, o que que eu não posso comer antes de uma determinada partida, depois de uma partida, porque as pessoas não sabem, né? Eu tenho até um É, exemplo muito legal, de um aluno, né, no curso de Educação Física da Universidade Gama Filho, onde eu trabalhei durante 41 anos, antes da universidade falir, né? Não dá para você imaginar que a Universidade Gama Filho faliu, né? Mas faliu. é. Enfim, Fiz e uma esse aluno, pós-graduação é, pela Gama Filho. e esse aluno, Elson, no intervalo de uma aula para outra, né, deu olha, 20 minutos para vocês beberem água e tal. O cara desceu, foi na lanchonete, voltou, daqui a pouco ele voltou na prática, né? Depois dos 20 minutos, e passou mal. Eu falei, o que que você comeu lá embaixo, cara? Não, comi 3 coxinhas. É, Comi 3 coxinhas, tomei 2 refrigerantes. Eu ia passar mal, meu amigo. É claro que você vai ele, passar mal, não vai entrar na prática, vai passar ele se mal. Então, alimentou, ele se alimentou assim e foi para a prática em seguida, né? exatamente. Então, o que que a garotada, o que que a pessoa, de um modo geral, o que que deve comer, o que que você aconselha, enfim, antes, depois, Essa durante é uma o trabalho pergunta, de professor. formação, enfim. Essa é uma das questões que mais chegam até mim, principalmente para os atletas, né? Tanto os atletas mais velhos quanto os mais jovens. Então, a ideia principal que eu tento passar para eles é sempre a alimentação mais saudável, não só antes do jogo, como durante ou depois. A gente Sim, sempre pensa em um lanche mais prático, buscando assim que não seja algo muito difícil de fazer. Leve 200 gramas de batata doce para que você consuma no meio do jogo. Nem sempre é possível, mas sim, uma refeição leve, vou dar um exemplo para o senhor aqui, um iogurte com 2 fatias de pão com queijo, uma fruta com aveia e um pouco de iogurte, um suco natural, ou levar uma fruta mesmo, ou alguns suplementos que também podem quebrar bastante o galho. Você não pode, realmente o que acontece muito, é fazer uma prática tão intensa quanto um treino ou um jogo, que às vezes dura 2, 3 horas, sem se alimentar, ou fazer como seu aluno fez, que é comer algo muito pesado antes de uma prática dessa. Então, eu tento estudar cada caso. Cada sim, comunidade vive uma realidade. com Essa, eu certeza. acho, é o desafio maior, é adequar uma alimentação saudável e que seja satisfatória dentro da comunidade. Tem criança que consegue levar um Gatorade no meio de um jogo, onde tem uma condição social melhor, mas tem outros jovens e adolescentes que isso não é possível. Eu faço a sugestão de levar um suco natural ou uma paçoca, que é muito prático, ele é acessível economicamente. Então, eu sento, normalmente eu trabalho depois dessa realização da palestra, muitos adolescentes me procuraram. Professor, eu não tenho tempo, como é que eu faço para otimizar? Às vezes eu vou jogar com fome, ou às vezes eu chego à minha casa depois do jogo com muita fome. Eu tento É, E, é- analisar um e às vezes, contexto chegando em casa, diário. já não tem mais É, comida para ele, né? isso, muitas vezes a gente acha que isso não acontece, mas é mais comum do É que se isso aí. imagina. Quando o atleta já treina em algum clube que oferece essa estrutura, normalmente o clube tem um nutricionista ou algo assim, mas é aquilo que o senhor falou: 80, 90% não vai chegar. São entusiastas do basquete, a gente tem que trabalhar com o que tem. E eu sempre falo nas palestras que a nutrição vai potencializar o resultado daquele garoto. Sim. Então, normalmente eu passo essas dicas mais simples. Uma fruta com aveia, um iogurte com uma fatia de pão, algumas torradas com uma geleia. É algo que seja prático, barato e a gente consiga inserir na realidade de cada um deles. Ô, Elcio, outra coisa, você disponibiliza teu Instagram para a garotada, para quem quiser Claro, entrar em contato contigo, professor, doutor, enfim, o que que eu posso isso, comer? Me dá umas dicas aí, enfim. Você claro. pode disponibilizar para a gente colocar aqui na tela agora? Claro, o arroba é Elson Neto, eu respondo todas as questões, todos os Arroba, vamos lá, comentários. para a gente colocar aqui, galera. Arroba Arroba Elson Neto, igual está El- escrito ali. Dois N. Elson Neto. Então vamos lá. Elson Neto, arroba Elson Neto, tudo junto. Elson Neto, tudo junto, então você Dois vai ficar com N. 2 N's, não? Então, Isso, dois N. arroba Elson Neto. Tá aí, galera, aí na tela, para vocês entrarem em contato com o Elson e pedir as dicas, né? Que professor, Faço doutor, questão enfim. não só esses atletas em idade escolar, mas qualquer atleta de nível de basquete ou mesmo de outros
esportes coletivos ou não, eu faço maior questão de Maravilha. ajudar. Eu desenvolvo esse trabalho com alguns atletas. Atualmente, eu estou com 2 atletas do Cruzeiro, um rapaz que estava jogando em Pinheiro e alguns atletas de base que saíram de Brasília para jogar em São Paulo. E a gente faz esse acompanhamento online e é bem legal. Mas respondo toda e qualquer dúvida. Estou aqui para a gente somar com a comunidade do basquete, visando melhoria de performance de todo mundo. Elcio, só para a gente finalizar, e antes de finalizar, eu coloco para você o seguinte: eu acho muito importante esse tipo de palestra. Eu acho que todos os clubes do Brasil inteiro deveriam se preocupar em levar um profissional, né, do teu gabarito ao clube para fazer uma palestra, para bater um papo com a garotada, não só com a garotada, com os pais. Seria um papo, uma conversa extensiva também aos pais e responsáveis, né, para que eles pudessem, né, porque de repente a garotada está ali e tal, você está falando, aí acabou aquilo, ali vai bater bola, e o que o professor falou mesmo? O pai não, o pai vai se preocupar, a mãe vai se preocupar Uhum. em anotar, né, em fazer um cardápio para o menino, para a menina. Então eu acho importante e muito importante isso. Só para a gente. Pois Num não. segundo encontro que nós fizemos, nós estendemos o convite à comunidade, tentando Sim, deixar a palestra mais atrativa, isso, né? isso. Existe também a ideia da gente falar sobre educação financeira e outros temas que eu acho que somariam bastante. O Com foco é certeza. sempre a musculação e a nutrição para atletas de basquetebol. E depois da visibilidade que essas primeiras palestras tiveram, e agora com a oportunidade do programa do senhor, eu tenho certeza que outros lugares também, pelo menos a gente já começa a trabalhar a sementinha de Claro, vamos isso lá, aí. vamos fazer um trabalho multidisciplinar, porque no final é o basquetebol que sempre sai vitorioso. Com certeza, não. E a formação das pessoas, né? A gente tem que se preocupar com isso, né? Foi o que eu falei, né? Poucos vão chegar no alto rendimento, pouquíssimos, mas se você puder fazer com que a grande massa chegue lá em cima, não chegou no alto rendimento, tudo bem, mas chega como consumidor de esporte, consumidor de basquetebol e com uma boa formação, né? Vai ser um negócio muito bacana e com toda certeza o técnico, o professor vai ser lembrado pela vida toda, né? Ou seja, quando se encontrarem, né, depois de 20 anos na rua, num shopping e tal, aquele professor ali me ajudou muito na minha formação como pessoa. E, é claro, não deu para jogar basquete, mas ele me ajudou muito a ser uma pessoa do bem. Elcio, só para terminar, né, só para a gente fechar o programa, dá para você fazer uma avaliação, do basquetebol brasileiro? Como é que você, hoje, como atleta, voltou, né? Já, galera, ele voltou a jogar, hein? Voltou a jogar no Basquete Master, né? Como é que você vê o basquetebol brasileiro hoje? Pira, conversei com alguns amigos aqui depois que você me fez o convite. Um deles até te conhece bem, é o Rubens, ele é um historiador do basquetebol de Brasília, me Sim, ajudou sim. aqui com algumas informações, é um cara muito legal. A gente estava pensando, Bira, na... eu acho que falta um pouquinho de organização, realmente, a nível nacional. Acho que Planejamento. eu acho que podia ter também uma descentralização. A gente Sim, vê boa. aí os grandes centros sempre tiveram basquete muito fortalecido, São Paulo principalmente, não só pela extensão do estado, mas Rio e Minas. Mas a gente tem talento para todos os locais do país. Então falta um pouco de visibilidade, falta um pouco talvez posso não ter a opinião mais correta do mundo, mas um incentivo no basquete de base, porque é aí que, como eu joguei JEBs na época, era um outro formato do JEBs, né? Não era de clubes. Então, assim, um atleta que tinha um certo destaque em Brasília, como 2 amigos meus da época, eles foram jogar em São Paulo depois disso, e porque tinha-se visibilidade, né? Então, eu acho que a organização, o basquete brasileiro sempre teve muito destaque. Hoje a gente vê aí quantos atletas jogam na Europa, e o próprio Gui, agora que é daqui de Brasília Sim. também, que está no Golden State. Esses dias a gente foi bater bola e o Arthur apareceu para bater bola conosco. Grande Então, Arthur. um cara muito acessível. Então, assim, nós temos, não só em Brasília, mas em todo o estado brasileiro, esse território imenso, a prática do basquete ele está mais difundido do que foi antes, mas ainda falta um pouco de incentivo. De vez em quando a gente vê as grandes organizações aí, quem realmente da parte da dirigência, eles ficam batendo cabeça, decidindo sobre o nome
de uma categoria ou outra, eu acho que podia ser mais simplificado. Nós temos muitos prospectos, mas isso tem que ser explorado, né? Com Não certeza. estou dizendo que é ruim, estou dizendo que pode melhorar. Potencial humano a gente tem para trabalhar, então vamos dar chance para quem quer trabalhar. É isso aí. Você, quando falou em Jebs, Jebs está na minha formação, está na minha vida, né? Eu fui tricampeão do Jebs. Os três primeiros jogos, o primeiro foi no estado do Rio de Janeiro. Antigamente era estado do Rio de Janeiro e Guanabara, né? Eu morava na Guanabara. Agora é só estado do Rio de Janeiro, depois da fusão. Mas antigamente era estado do Rio de Janeiro e o primeiro Jebs foi em Niterói, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O segundo Jebs foi no Paraná, em Curitiba, e o terceiro Jebs foi em Belo Horizonte. E o Rio Muito de Janeiro, né, a Guanabara, né, a época, Guanabara foi tricampeã, e eu estava nessas três seleções. O Jebs realmente era uma legal. competição maravilhosa, muito Nossa, boa. foi o meu primeiro contato com basquete fora de Brasília. Nós É, fomos jogar muito legal. em Foz do Iguaçu. Brasília ficou em terceiro, que era uma colocação assim, que para a gente era como se fosse primeiro lugar, porque os dois grandes centros, Rio e São Paulo, vinham ganhando todos os campeonatos. E assim, foi algo memorável, é o que o senhor falou. Hoje eu É isso encontro os aí, meus professores, falo, professor, obrigado por participar da minha formação. Por com isso, certeza, também, por conta de ter a experiência com Jebs, é que eu valorizo tanto o basquete na base. com certeza. Elson, olha, parabéns pelo teu trabalho, tá? Que continue aí dando oportunidade a essa molecada para se formar, né? Como atletas, como pessoas, enfim, que eles possam realmente reconhecer esse teu trabalho, tá? Então, o programa Na Cobertura com Birabelo está sempre procurando projetos, né? Que não tem muito espaço, não tem muita voz, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de coisas muito boas que a gente vê pelo esse Brasil todo. Então, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado do programa e fique com Deus. Eu que agradeço muito, professor, por mais oportunidades assim. Parabéns pelo excelente trabalho. Eu já te acompanho há alguns anos e foi uma experiência fantástica estar aqui, e junto com outro programa do senhor também. Espero poder contribuir sempre que possível. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Elson. Um forte abraço, fique com Deus. Até. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Elson Neto. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.